Boa noite a todos. Obrigado por terem se inscrito, né, no workshop aqui no nosso webinário sobre a importância de uma certificação em pricing. Nesse webinário, eu convidei duas pessoas especiais, que é o Leandro Borchio e o Josiberto. Eles vão se apresentar para a gente discutir o tema de certificação, né? A gente vai ter um roteiro aqui que a gente vai explicar um pouco a nossa jornada em torno da certificação, né? As opções, preço, como foi, dicas. Então, tudo isso a gente vai ter nesse webinário, mas vocês podem sempre perguntar no meio, tá? Pode escrever no chat também, e a gente vai liberar no meio do webinário para quem acompanhar e no final uma oferta exclusiva aqui para vocês de formação em price, tá bom? Então, Leandro, começa aí, conta a sua trajetória. Claro. Bom, primeiro eu agradecer o convite, André. Agradecer a participação de todo mundo aí. Eu sou o Leandro, tá, gente? Eu tenho mais de 10 anos de experiência em FMCG. A maior parte da minha carreira eu passei em vendas. E tenho também formação técnica em engenharia, na parte de Business Intelligence e Analytics. Eu tenho já uma certificação pela Price Society, que é a CPP, e estou tirando uma certificação aqui na escola do André, que é a RGM Academy, tá? Atualmente eu cuido da região do Grande Caribe. Eu sou head de RGM pela Colgate. Então sou responsável por todas as 25 ilhas aí do Caribe dessa parte de precificação. E sou entusiasta de pricing, de estatística, gosto bastante. Então espero poder tirar todas as dúvidas aí e contribuir. Obrigado, Leandro. Josiberto? Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim, Obrigado aí pelo convite, André. Tá falando aqui junto do Leandro também. Boa noite, pessoal. E eu tenho uma carreira de há alguns anos em pricing, acho que 7 anos. Trabalhei com pricing atuarial, depois em indústria, varejo e um pouco em consultoria também, em alguns outros segmentos. Aí tentei procurar certificações, não existiam para tirar aqui no Brasil. Basicamente fiz diversos cursos e agora eu estou tirando da academia do André. Muito bom por sinal. obrigado. Obrigado, Josiberto. Você está no Boticário hoje, né? Isso, entrei recente aqui no Boticário, mas passei alguns anos na Scantec, que foi onde eu consegui realmente aplicar basicamente tudo que eu aprendi. Legal. E, bom, me apresentando, eu sou André. Tenho também bastante tempo de Price e Revenue Management, tenho 15 anos aí. Comecei nessa área, caí nessa área como muitos, e, e, e eu tive a sorte, né, de cair, porque é uma coisa que eu me apaixonei, né? E eu também, assim como o Josiberto e o Leandro, eu sou um estudioso, eu leio vários livros e fiz vários treinamentos. Eu fiz duas certificações, eu fiz uma na PPS, da Price Society, como o Leandro, e eu fiz uma pela IATA em Revenue Management, numa época que o Revenue Management para a indústria ninguém falava ainda, né? Então eu fiz a da aviação para entender um pouquinho, né? E, bom, aí é um prazer estar aqui como host desse evento, trazer essas pessoas e vocês estarem aqui. Então vamos começar agora perguntando assim, por que uma certificação? Por que uma certificação, Leandro? Tá, vamos lá. Vou dar a minha opinião também, já entrando até do que eu penso do que RGM passa hoje em dia, tá? Ao contrário de outras células tradicionais, como vendas, finanças, marketing, a RGM é relativamente novo em indústria de FMCG, né? Que é a minha experiência. Então, vou dar a minha opinião com base na experiência. As indústrias, elas têm o próprio go-to-market dela, a própria definição de processo dessas outras áreas mais tradicionais, como marketing, finanças, elas acabam educando o profissional. E a gente tem muito acesso a MBA também, né? Tem muita MBA que acaba cobrindo esses assuntos. RDM Pricing já começa a ficar complicado, tá? MBA você não acha. Então, é, pelo menos eu quase não conheço nenhuma escola. Tem algumas escolas americanas, né, que custam aí mais de US$ 20.000 o MBA. Então, o que tem hoje que eu vejo assim como uma alternativa de você poder aprender mais seria o caminho da certificação, tá? Então, para mim hoje, profissional que busca uma certificação é que
provavelmente ali ele está sentindo falta de uma mentoria ou ele precisa organizar processos, ele já leu os principais livros. Essa certificação provavelmente vai te educar, vai refinar aí é, como você se porta, como você estrutura os processos, tá? Então, na minha opinião, seria basicamente esse o grande ganho de uma certificação hoje. Sim, então seria aquele ganho de ter um conhecimento aprofundado, né? Um conhecimento Exato. que você não acha em MBA por aí. Exato, nem no MBA e nem muitas vezes nem na própria empresa, né? Existem estatisticamente poucos profissionais de pricing, tá? Então, dificilmente você vai buscar alguém para te ensinar boas práticas, ensinar como calcular a elasticidade, quais são os KPIs básicos de pricing, né? Clássicos de pricing, isso fala-se pouco, mesmo com a área em expansão. Então, muita gente de passagem na área. Para quem realmente gosta da área e quer fazer carreira em Price RGM, hoje é um dos poucos caminhos que tem a certificação e claro, literatura, tá? Então, esse pelo menos como eu optei, né? Por isso que eu optei por duas certificações no meu caso, tá? Legal, Leandro. E você, Josiberto? De fato, eu concordo com o Leandro. Realmente você não tem capacitação. Basicamente, quem entra em price, né, porque começou a carreira e vai aprendendo com o seu líder ali. Hum, E você vai caindo em outro cargo e vai aprendendo também com quem tá, mesmo assim tendo poucos profissionais. E querendo ou não, é um mercado que ele prefere realmente quem já conhece. Então a certificação vai vir para garantir a você, garantir ao mercado e para você também que você conhece aquele tema, que você sabe trabalhar com aquilo. E concordo com o Leandro também, é literatura. Basicamente a gente aqui está se capacitando com tudo que pode. Não só dentro do Price, mas ao redor dele, né? Eu penso que a certificação vem para isso mesmo. Dado que não tem cursos, a gente vai comprovar com o mercado que a gente entende bem o tema. sabe, na indústria tem uma matriz de avaliação que costuma ser 70, 20, 10, já ouviram falar? 70, 20, 10. 70% você aprende no job, né, no trabalho, 20% você aprende por relacionamento ou mentoria e 10% por educação. E eu acho que pricing é uma das coisas que foge a essa regra, sabe? Porque se você aprender tudo que você sabe de price só no seu trabalho, você vai ter uma visão muito míope, porque pode ser que você não tenha tempo de aprender nada além. Você fica lá só no operacional, trabalhando, trabalhando, trabalhando. E aí, como alguns colegas meus vieram a ser demitidos, né, nesse processo todo que a gente está vivendo no mercado, e aí ele vai ter que ser inserido num outro mercado. E às vezes o que que acontecia? Ele está rotulado. Por exemplo, essa pessoa é de agro. Ele não vai saber trabalhar em varejo alimentar. Ou essa pessoa sempre trabalhou no setor financeiro, ela não vai saber fazer pricing de commodities, ou não vai saber fazer pricing de itens de luxo, de marcas de moda. E isso é um pensamento falso, porque uma vez que a pessoa sabe fazer realmente a precificação, ela consegue intercambiar de mercado muito facilmente, porque os conceitos estão lá. Só que os recrutadores não acreditam, né? Então, na minha visão, uma certificação é uma garantia que você é volátil, você é capaz de tocar de uma forma bem horizontal vários mercados, porque você tem uns fundamentos bem sólidos, né? É, o esse- principalmente as indústrias que adotaram depois, né, tirando aí a hotelaria e aviação, cada uma procurou uma consultoria de boutique, né, provavelmente aí as grandes consultorias, e adotou uma metodologia com base no que as consultorias é, sugeriram, né? Então, com isso, foi se criando RGMs muito específicos, pricing muito específicos para cada indústria. Então, esse é o grande problema de você ficar só na educação da própria empresa, né? Primeiro que você para de inovar, porque você vai só ficar repetindo a fórmula ali de alguém que já pensou. E segundo, que você fica preso àquele contexto da indústria, né? Então, isso é realmente bom, André. Assim, a questão de certificação, tanto aqui na RGM Academy quanto na Price Society lá, tem sempre cases de outras indústrias assim, e eu vejo que sempre o profissional que está ensinando tem esse cuidado de fazer analogia. Tipo, ó, isso aqui, por exemplo, é sorvete, mas poderia ser, sei lá, Uhum. sabão em pó, por exemplo, né? Então, essa parte de formalizar a educação, é a certificação, acho que
que ajuda bastante. Você, Josiberto, recentemente saiu do setor de BI, vou falar assim, de Data Intelligence, e está num outro setor agora, né? Setor da Boticário, do setor de fármacos e dermocosméticos. Como é que está sendo essa mudança para você? Isso. Aqui eu comecei bem recente, mas já dá para aplicar tudo, tá? Porque aqui a gente tem diversos canais e realmente o conceito ele conversa bem entre os canais. Então eu já vejo muita aplicação aqui e tudo que, por exemplo, eu apliquei na Scantec, com as indústrias, dá para aplicar aqui, tanto no braço do varejo, quanto no B2B, quanto nos outros canais mesmo, loja de departamento e assim por diante. Realmente é como tu falou aqui, nada se perde. Uhum, legal. E vamos falar um pouquinho das opções, então. Quais opções que vocês já avaliaram, né, assim, de certificação ou de curso também, né? Porque o que eu entendo aqui é que a certificação tem um misto, né, de ter um diploma para você, entre aspas, ser bem versátil, né, ser horizontal e poder até, no caso, mudar de segmento, mudar de carreira, tudo. Mas também tem um lado do conhecimento, que é muito forte para vocês dois, né? Então, quais opções de cursos ou de formações vocês tiveram e avaliaram assim, nesse processo? Tá. Bom, vou começar aqui. Inicialmente, eu sempre ouvi falar da PPS e tem um MBA em Wharton, se eu não me engano, só que fora do budget, assim, é realmente muito caro, principalmente para quem está ganhando em real, né? São custos em dólares, tá? Foram os dois quando eu iniciei em RGM, eu pesquisei, tá, André? Naquela época ainda não tinha budget realmente para fazer esse investimento. Então, por isso que eu fui até early adopter quando você abriu o curso, porque eu vi que era uma opção viável. Eu, falando no meu modelo de aprendizado, outras opções que tinham eram workshops, tá? Tem Uhum, bastante empresa aqui no Brasil que fornece workshop. Aí realmente não, assim, não estou fazendo uma crítica nem nada, mas para mim eu não aprendo bem em workshop. Passar só um dia, uma tarde assim para mim para dar continuidade ao aprendizado que é tão extenso, né, igual a área de Price RGM. Então também tem essas opções, mas eu não cogitei por conta de realmente não ter muita aderência, tá? Então basicamente para mim foi a universidade, o Wharton, a PPS. uhum, E eu até fiz a minha certificação da CPP, eu tirei depois, né? Eu ainda estou estudando aqui na RGM Academy e eu fui tirar a certificação depois, tá? Aí, minha recomendação para quem está olhando alguma dessas, tá? Questão da PPS mesmo. A PPS e um curso mesmo igual a RGM Academy, eles se completam, tá? Eles se complementam. Eu não acho eles redundantes. Só que investimento da PPS, que é o mais famoso que tem, né? Que é a CPP, todo mundo coloca lá até no nome do LinkedIn CPP e tudo. Ele é muito alto. A minha recomendação é só se, primeira opção, sua empresa for pagar, aí é o melhor cenário positivo. Você vai ter um ROI só positivo, tá? Ou se você tiver numa posição já de projeção internacional. Eu não sei como é a carreira para consultoria, que eu nunca trabalhei como consultor, que é uma outra vertente também, que eu sei que consultor busca muito certificações, tá? Mas para quem faz carreira em indústria mesmo, que é o meu caso, eu só procuraria a CPP, a PPS, se estivesse com uma projeção já internacional. Tanto é que eu fui fazer depois que eu fui expatriado, tá? Até então eu realmente não tinha feito investimento e não acho que compensa para quem tá ainda início de carreira ou meio termo de carreira. É mais para quem já está estruturando um departamento realmente com posição de head. Aí, no caso da RGM Academy, que é o curso que você fornece, já é um curso mais com hands-on, mais voltado para mercado da América Latina, mercado brasileiro. Tem mais boas práticas locais, etc. Eu acho ele mais aplicável e o investimento também é bem menor também, tá? Então, essas uhum. seriam as opções aí que eu cogitei. Legal. É assim, eu tenho o CPP também, né? E o CPP hoje, para quem não conhece, é Certified Pricing Professional, né? Da PPS, que é Professional Price Society, uma empresa situada nos Estados Unidos, né?
que foi uma das primeiras assim a juntar, né, um monte de consultoria, um monte de guru de pricing, né, na época, e fundou essa sociedade, né? Hoje tem assim centenas de empresas filiadas, né? Eles fazem semanas de workshops, assim, acho que a cada 4 meses fazem semana, né? Já teve no Brasil duas, né? Fazem na Europa. E é uma certificação, assim, muito interessante, principalmente para quem mora nos Estados Unidos. Porque o que acontece lá? Lá o mercado está uns 15 anos à frente daqui. Então, essa coisa de certificação é muito valorizada, sabe? Então, lá realmente, se você fizer uma carreira de expatriado, isso vai contar, né? É um investimento caro, tá maior do que R$ 20.000. Se você vai lá no site, pesquisa, vocês vão ver. Dá para você fazer. Dá para você ir lá, tirar lá, ficar uma semana lá num desses eventos e tirar, ou você faz totalmente online, como eu fiz, né? E eu acho assim, eu acho que são complementares também, né? Eu acho que não é excludente, né? Não tem um melhor que o outro. São finalidades diferentes, né? Então aí depois eu falo um pouco da nossa mentoria, da nossa certificação, a RGM, mas falando da PPS é isso, né? Tem também uma outra sociedade que é europeia, chama EPP, chama European Pricing Platform, EPP. Eles também dão certificado, só que ao invés de dar uma certificação só, eles têm certificados por trilhas. Então vai ter um certificado para varejo, um certificado para indústria, um certificado para FMCG. E aí, essas trilhas, elas também custam em torno de US$ 20.000, né? Na verdade, elas são, desculpa, R$ 20.000, elas são cobradas em euros. Só que tem um problema, você tem que ir lá pessoalmente, né? Então, eu acho que agora eles estão fazendo alguns cursos online, mas ainda é muito incipiente. Você precisa ir lá e pessoalmente e participar, tudo, né? Na Europa eles são fortes, né? EPP é uma certificação que eu não conheço quem tem, mas parece boa, né? Pelo conteúdo. E tem outras certificações também, né? Como eu falei, da IATA é uma certificação em serviços no setor de aviação civil, como você precificar. Então é muito interessante. Ela é técnica, ela é muito técnica, não tem nenhum aspecto de marketing, assim, totalmente técnica, matemática e tudo, mas é bem interessante, né? Agora, fala um pouco de cursos, né? O Josiberto já fez alguns, né, Josiberto? E é um leitor ávido aí de pricing, de livro de pricing. Conta um pouco sobre a certificação que você está fazendo e os cursos que você já fez. Isso eu já meio que recebi workshop da McKinsey, quando eu trabalhava no varejo farmacêutico. Aí eu concordo com o Leandro, realmente dá muito conhecimento, mas, tipo, é pouco tempo. E não é tão profundo quanto você, por exemplo, escolher uma academia, como a tua para estudar. Aí também já fiz curso com o professor Gil Barros, bastante conhecido na área de pricing. Fiz curso também com a BTC Company. Legal. Fiz. ah, Agora que esses são os principais que eu fiz, mas, tipo, cada um deles foca num pequeno aspecto. Por exemplo, o curso da BTC, ele inteiro tá no teu módulo, praticamente, um módulo teu. Hum. É um Então, strategy program, né? isso. Você sabe que Aí, o professor é o Renato Aracaki, ele é colega meu de faculdade. sério? Né? O price é muito pequeno mesmo, o mundo, viu? Não, isso. Aí, por exemplo, é difícil ter curso, é difícil ter quem prepare, quem ofereça uma solução. E dependendo, foca só num pequeno aspecto da área de pricing, que realmente você não vai conseguir aplicar além daquilo. Ou que também não seria tão difícil de você achar na literatura. Acaba se tornando um pouco redundante, aí uma coisa ou outra você consegue usar no seu dia a dia. Aí, realmente, procurando, né, cursos e tal, achei a tua academia e cada módulo realmente é incrível para você aplicar. Um módulo muito bem aplicado de financeiro, que foi outro curso que eu cheguei a pagar, mas que dava quase a mesma coisa do Hum. teu. O módulo como chama? Para definir política comercial também é incrível. Eu nunca vi nada parecido com isso, Hum. de aplicação. Questão de avaliação também de política, de estratégia. Então, realmente, eu acho que é o mais completo. Legal. E Josiberto, como é que é estudar? Você lê livros, né? Isso.
é uma pessoa que eu troco muito. O Leandro também, a gente troca muito livro, né? Livro online, às vezes. Como é que é, assim, o caminho de ler livros? Porque, assim, o que eu enxergo é que ou você tem um tempo, estrutura, tempo, organização para ler, e vale muito a pena, ou você faz curso, porque a vida é muito corrida, né? A gente tem que correr. Como é que são os livros que você lê, assim? Conta um pouco para nós aqui. Eu procuro sempre tema realmente relacionado a pricing, ou então o que eu vejo que vai me ajudar de psicologia do consumidor. E é aquela coisa mesmo, assim, a gente não tem tempo, né? Tem que arrumar. Às vezes eu tô assistindo uma aula e eu tô deixando de ler um livro. Eu tô lendo um livro para deixar de ler uma aula, de assistir a aula. Então é bem complicado. E para pesquisa mesmo é conversa. É conversa com vocês para chegar no autor novo. É conversa para entender que uma coisa que eu achava que eu tinha entendido, não tinha entendido tanto assim. Por isso que é legal essa troca na academia. É a mentoria, né? Eu acho que o que o Leandro disse muito bem é que, enquanto a PPS, né, o CPP, ele é um guidebook, né? Ele é um livro que te guia tal, e tem lá seis vídeos que você faz, seis aulas práticas, assim, mas ele falta uma coisa, falta mentoria, falta você poder tirar dúvida, sabe? Essa disponibilidade. E eu acho que isso faz parte do nosso aprendizado como adulto. A gente precisa aprender com as outras pessoas, né? Acho que também, acho que a maioria aqui do profissional de price que está no Brasil, assim, acaba que dependente da posição, às vezes o cara é diretor, gerente, ele tem que entrar no âmbito de cálculo, assim, por exemplo, né? Que querendo ou não, a área técnica, né? Muita gente foge disso, é, às vezes vai muito para aquela área, aquela parte, coordenação das alavancas, não sei o que lá, falando de RGM específico, e acaba fugindo da área técnica, tá? É, essa parte técnica mesmo, o André, eu acho que devem ter aqui uns 10 livros mais ou menos que ensina a calcular elasticidade, por exemplo, tá? Então, esse é um exemplo, né? Isso até me estranha, assim, porque todo mundo fala de elasticidade hoje, todo mundo vende como calcular elasticidade, você vai procurar literatura, tem muito pouco. Isso, Muito. até a própria PPS, ela não te ensina a calcular a elasticidade, porque ela também não acredita na elasticidade como, né, como ali aquela bem simples que vem da econometria mesmo, básica, tá? Então, isso para mim é um exemplo clássico. Eu fui aprender a calcular a elasticidade no curso, né, que eu aprendi com você também. Sei lá, acho que desses 10 livros que eu li, dois realmente me ajudaram a ir além, assim. É bem nichado, tem pouco autor que sabe ensinar mesmo, né? Tem muito livro que o cara sai rasgando fórmula lá sem parar. Isso, Cair na mão de alguém que tá iniciando agora não vai entender nada daquilo, né? Então, esse aspecto também, né? legal. Ó, eu vou colocar aqui no chat para vocês conhecerem o curso que eles estão falando, tá? Eu vou colocar aqui o link e eu vou colocar também a oferta, para quem não conseguir ficar até o final. É uma oferta aqui com tempo de validade, tá, gente? Até dia 20 é um desconto até dia 20, tá? Depois não, não vai valer mais a mesma oferta, tá? Então, eu vou passar aqui para vocês o chat. E enquanto isso, o Leandro, conta um pouco como é que funciona a certificação em si, o CPP, que módulos que tem lá, o que você acabou estudando lá? Tá. Hoje ela te cobra 6 módulos para você poder fazer o sétimo módulo, digamos assim, que seria o bloco da prova, tá? Então, eu, por exemplo, eu peguei psicologia do preço, eu tenho até anotado aqui, peraí. Psicologia do preço, a parte tem o módulo de machine learning, métodos quantitativos, versionamento, bundle, uso de AI, value based. Então ela tem um conjunto lá, você escolhe se alguém vai te recomendar, uma vez que você paga lá eles, um consultor lá vai te recomendar os cursos mais ou menos com base no seu perfil. Você faz, todos têm provas, e no final tem uma prova de 110 questões aí de 4 horas de duração, tá? É, dentro desses tem algumas partes mais técnicas, tipo a parte de Value Based realmente é muito técnico lá. Aí sim ele vai no detalhe de cálculo, etc. Os demais módulos
é muito orientado, uma parte mais de estratégia nível mais alto, voltado mais para a parte de coordenação de departamento, com alguns estudos de case, tá? A prova, para quem, né, que realmente desperta mais curiosidade, tá? A prova, ela não é tão difícil, mas ela é cansativa, né, André? Então, seria né? isso, assim. Mas te exige, sim, um grau de estudo. Se você não estudar, você vai reprovar, tá? E isso é uma outra coisa que é importante falar. É, hoje tem AI, tá? Você pode tirar print da prova e jogar para a AI não vai responder. Exatamente porque tem pouca literatura, pouco artigo, pouco paper de price. Então, se você, a maioria que já deve ter tentado isso, se pegar um banco de dados seu de base e jogar para o chat GPT ou para qualquer outra AI e pedir para ele calcular a elasticidade, não sai, cara. Não sai nada, tá? Ela ainda não chegou nesse nível. Então, isso é um ponto que pega. Então, nesse caso da CPP, você tem que estudar, tá? Para passar na prova. Pelo menos eu estudei, né? Então, São os 200 testes, né, em 2 horas, não é uma coisa assim? são 110 questões em 4 horas para fazer. Ah, em 4 horas. Sim, Não, eu estudei, eu lembro que eu estudei o textbook umas 4 vezes, eu sim, fiz todos os exercícios no final. Assim, é tenso, não é impossível, mas é tenso, né? Você sim. fica É bem tenso. estressante, porque tem um cronômetro, e se você não, você tem um reteste. Se você não passar nos dois, Já era. você tem que pagar de novo, O que é bem investimento caro. já era. Eu Sim, lembro que exatamente. na época foi a minha consultoria que pagou, né? Eu trabalhava numa consultoria na época, e eu suava, porque eu ficava pensando nesse cara, se eu não passar nesse teste, nunca mais, eles não vão pagar de novo. É. Bom, vou falar um pouquinho rapidamente aqui para o pessoal que está aqui no webinar. A RDM Academy, que é a escola que eu fundei, né? A gente tem um curso de elasticidade, né, que o Leandro e o Josiberto fizeram, e temos aqui o nossa certificação, né? O nome da certificação é bonito, é em inglês, é Experienced Pricing Professional, né? E essa certificação é basicamente 7 módulos, né? Então, aqui eu vou falar mais ou menos por cima, mas é um módulo financeiro com essas técnicas de PVM, break-even. É um módulo aqui de Market Driven Pricing, então vai ter elasticidade cruzada, vai ter índice de preço, set competitivo, tudo mais. Tem Value Based Experienced Pricing, eu gosto muito, sou muito fã, porque eu ensino a fazer uma conjoint, eu ensino a trabalhar com mapa de valor, posicionar preço de forma, tanto no B2B como no B2C também, tá? Posicionar preço usando valor percebido, é bem legal. Depois a parte de estratégia, e aí a estratégia está até um bônus ali, que o Josberto é a aula que o Josberto mais gosta, que é uma aula de teoria dos jogos, né? Com equilíbrio de Nash. E assim, modéstia à parte, você não vê na literatura em nenhum lugar alguém aplicando teoria dos jogos para price, né? Então, isso aqui é uma coisa que eu acho que são coisas que são pepitas de ouro assim que a gente encontra no Ronaldo. A gente tem também a política comercial, né, com um approach muito prático, né, muito prático de como fazer a política comercial, da aderência de preço, rodar planilha, tudo. A gestão promocional, que é um tema que eu adoro também. E aí, como calcular o ROI, o LIFT promocional, a elasticidade promocional, né? E, por fim, todo um capítulo de execução de preço, que é fundamental, gente. Não adianta a gente pensar tudo no escritório e depois a coisa não acontece, né? Então, aí tem KPI de price e tudo, né? E aí, até uma coisa muito legal que eu implementei agora essa segunda turma, que é a cada módulo vai ter um testinho e você só avança de um modo para finalizando o testinho, mas não tem problema, você pode fazer quantas vezes precisar. O importante aqui não é reprovar, o importante é ter o conhecimento, né? E no final, gente, tem um teste de proficiência de 2 horas, né? Também parece um pouco a PPS, mas você pode refazer, não se preocupa. Se você bombar, você estuda de novo e faz. Mas esse teste de proficiência vai dar uma certificação diferenciada, tá? Mais para frente eu explico para vocês, para quem acabar comprando, entrando, eu vou explicar essa certificação, mas ela vai ter valor como extensão universitária, tá? Então essa é a diferencial, tá? Aí o valor vocês conferem no site que eu estou compartilhando, quem quiser conferir, e tem a oferta aqui no chat, tá? A oferta
do bônus aqui para quem está no webinário, tá bom? É. Bom, quer falar, Josimberto? Sim, eu queria só complementar aqui também o que o Leandro estava falando, porque por mais que você tente aprender, por exemplo, sobre elasticidade, de fato não tem muita coisa na internet. E se você jogar num chat GPT da vida, ele não vai te ajudar. Não vai te ajudar com profundidade. Por exemplo, eu já tive acesso a algoritmo proprietário de consultoria grande, que por mais que eu pesquisasse, e olha que eu pesquiso bem, por mais que eu jogasse num chat, não conseguia entender o que era aquilo ali. Foi preciso conversar contigo, em uma mentoria, para entender como é que o algoritmo funcionava. Outra coisa também, outra planilha proprietária que eu tive acesso também, não consegui entender nada dela. Foi numa das mentorias que eu, de fato, consegui entender e aplicar. E você começa a perceber mesmo, tipo, o que tem por aí é muito raso. O É muito pessoal raro. vende como se fosse uma coisa muito grande, mas a gente vai ver, é um pequeno aspecto do início do assunto. É. Sabe, uma coisa que eu fiz outro dia, eu estava fazendo um código para uma. Eu estava fazendo uma pequena mentoria, né? Dando uma mentoria para um aluno meu. E aí ele trouxe uma questão, aí eu fui fazer elasticidade pelo Claude. Claude, conhece o Claude? O Claude é uma inteligência artificial, faz o ChatGPT, só que é especializado em código. Então eu uso muito Claude para fazer código, né? Código em R, em Python. E aí eu comecei a desenvolver o código ali com ele e ele entendeu que eu queria calcular a velocidade, ele inferiu lá, né? E ele falou, e ele adicionalmente, assim, por livre e espontânea vontade da inteligência artificial, ele falou, estou calculando a elasticidade para você. Aí eu fui ver, estava tudo errado. Tava calculando tudo errado. Aí foi muito que o Leandro falou, assim, ele vai se basear no que primeiro, nos códigos que ele já fez para outras pessoas. Então, outras pessoas deram informações erradas para ele. Segundo, da informação que está disponível, que tem muito pouco. Então, eu corrigi ele, falei, Claude, não é assim que faz velocidade. Aí ele acertou, aí depois ele começou a acertar. Então, é por isso que, assim, eu achei muito legal o exemplo, porque eu estava numa empresa e o pessoal todo animado com inteligência artificial. Ah, agora a gente vai fazer tudo com inteligência artificial. Quer ver, ó? Aí usaram o Claude, né? Eu falei, cara, mas que dado que você está colocando para fazer isso? Qual premissa está fazendo? Porque as pessoas empolgam, né? E acham que a inteligência artificial sabe, mas às vezes ela não sabe, ela só está pegando tudo que, né, tem disponível e tentando trazer ali, né? E principalmente falando de elasticidade, assim, muita coisa que guia a técnica que você vai utilizar é com base no contexto comercial que ela não vai ter. Por mais que você dê o contexto para ela, ela não vai ter a técnica referenciada ao contexto. Então, às vezes a pessoa joga lá no chat, sai até alguma coisa, vai sair alguma elasticidade. Mas você não consegue auditar, primeira coisa, você não consegue explicar se você tiver que apresentar para o corpo executivo. Você não vai conseguir explicar o que que ela fez. Então ainda não, eu acho que vai chegar lá, mas ainda ela não calcula elasticidade, cara. Eu já gastei muitas horas da minha vida tentando, e não foi. E aí, gente, a gente tem mais 20 minutos, eu queria até abrir para perguntas aqui. Vamos terminar aqui com quais conselhos você, Josberto, e você, Leandro, dariam para quem está buscando se aprofundar em conhecimento ou uma certificação mesmo, né? Tá, assim, a depender realmente do time de carreira que esse profissional tá e também do investimento que ele tem. Se você tem um investimento mínimo que seja, que se tiver com budget bem limitado, começar pelo menos de livro, um curso de estatística da Udemy, que elasticidade, para quem está buscando elasticidade, né, no final é uma estatística, tá? E se você já começa a ter uma verba um pouco maior, André, eu realmente recomendaria o seu curso, tá? Porque ainda para quem está em posição de entrada, pode ser que ele não tenha o budget, né? Mas para quem consegue pagar, você vai acelerar muito a curva de aprendizado. Eu fiquei muito tempo lendo livro que toda leitura é válida, né? Mas eu li livros que não precisava ler naquele momento da minha carreira, achando que eu ia achar alguma solução e a certificação ela cortou muito caminho, tá? Mas sendo bem sincero assim também, para quem está com budget pequeno, começa com um livro, os poucos livros que tem, um curso ou outro de Udemy. Em seguida, assim que você conseguir juntar esse dinheiro, vale a pena você investir numa certificação. Como eu falei, certificação da PPS para mim só vale a pena para profissional expatriado
ou consultor, é, ou realmente, sei lá, assim, a sua empresa vai pagar, sabe? Porque o retorno sobre investimento hoje no mercado brasileiro eu ainda vejo muito pouco, tá? Então essas seriam minhas dicas aí. Tá bom. E você, Josiberto? Eu também faço a indicação que para quem está no início, é começar com livros. Quem puder fazer o esforço do budget para certificação, faça, que vale muito a pena mesmo. Eu acho que para qualquer nível, para quem está de entrada, vale mais ainda. Mas para quem tem experiência, vai encontrar valor também. Então a academia vale muito a pena. Mas de início, ler livros mesmo, aprender mais estatística, porque é a linguagem universal que a gente vai usar no dia a dia. Seria basicamente isso. Legal. Bom, eu daria os conselhos, eu acho que são parecidos, né? Eu acho que o livro sempre é bom, né? Livros de pricing costumam ser caros. Você vai na Amazon, tem os bons livros, tem uns R$ 500, né? Então, assim, também tem esse problema, né? E às vezes você compra um monte, igual eu comprei, e acaba ficando um pouco perdido, lendo um monte de coisa. Tem que ter tempo para isso. Mas tem assim, para quem está começando, tem os cursos iniciais, você pode procurar aí, SPM, tem Live University, tem cursos bons assim que você pode fazer, né? Cursos de extensão até. Mas eles sempre vão dar assim, é um pouco superficial ou não é integrado, né? Então o que eu quero dizer assim, pode ser bom, você aprende um monte de coisa, mas você não consegue colocar as pecinhas juntas. Então, eu acho que o primeiro passo pode ser isso, procurar alguns cursos gratuitos aí, participar de todos os workshops gratuitos, as consultorias dão workshops gratuitos, eu acho que nunca é demais, mas o workshop não vai te ajudar. 2 dias de imersão você não vai conseguir conectar, né, a profundeza adequada, né? É tudo muito corrido, muito ano passando, e às vezes também as pessoas falam com uma naturalidade, do tipo, faz uma regressão linear múltipla, você nem sabe o que é uma regressão linear múltipla. Então, o meu conselho aqui é, comece assim, pequeno, mas fica atento às mentorias, né? Vira e mexe, eu dou mentoria, né? Eu abro sessão de mentoria, então podemos abrir sessão de mentorias com quem ainda não tem, né, o dinheiro para fazer uma certificação. A gente pode abrir alguns workshops assim específicos, né? Bom, a minha certificação não é a mais cara, vocês vão ver depois entrando no link aí. Dá para parcelar até 12, então, né, estou dando desconto aqui. Então, para quem quiser fazer esse esforço e puder, né? Ou fala também com a sua empresa, né? Que a empresa às vezes consegue pega uma verba aqui de um workshop que você iria, de um evento que você iria e aloca nisso. Eu acho que é bem mais útil do que às vezes em um evento às vezes um evento que você não aproveita tanto, né? E esses internacionais é como o Leandro falou mesmo, é para quem quer mesmo ir para fora e eu acho bem legal. Aí para os Estados Unidos vai ter que fazer, talvez para a Europa vai ter que fazer um certificado do EPP, eu acho que vale a pena, né? E, e é isso. Também aconselho a mesma coisa. Aqui, eu vou ver aqui no chat algumas perguntas aqui, ó. Eu passei alguns livros aqui, eu vou pegar aqui os livros lá atrás e já vou passar para vocês mais aqui no chat. Aqui uma pergunta: se conseguirem informar os melhores cursos de Udemy, seria de grande valia. Vocês têm aqui de cabeça, o Leandro e Josberto, cursos de Udemy de cabeça? Eu tenho, consigo aqui pegar rapidinho, peraí. Ó, pessoal, tem esse aqui, ó. Esse aqui, ó, Pricing, Making Profitable Decisions. É do Kent Morrow. Vou até colocar aqui no chat, tá? Esse é ótimo. Gente, é o papo do Price, tá? Smith. Chama Pricing Strategy. Ó, pessoal, Mandei olha aqui. no chat que tem os links aqui do Udemy, do Leandro. Vamos lá. Vamos responder as outras perguntas que eu tenho espaço aqui. Métricas de marketing, o poder dos preços. Foi o Josberto que passou aqui, ó. Métricas de marketing. Eu tenho também aqui. Também tem esse livro. Qual a carga horária de total dos módulos e lives? Bom, Mariana, do meu curso, da minha certificação, a carga horária total é 60 horas, tá? 60 horas a carga horária total, 7 módulos, né? Tem material, a duração na plataforma é 365 dias, um ano. Então você se inscreve, paga e fica um ano podendo estudar à vontade e fazer o teste e passar na certificação, tá? Então tem a duração de um ano na plataforma.
Ah, isso aqui eu já respondi o Gabriel, né? Fica disponível quanto tempo? É um ano, tá, Gabriel?